Você já parou para pensar como mesmo em meio ao brilho dos holofotes e à fama dos gramados, muitos jogadores vivem noites sombrias de angústia e solidão? Parece loucura, né? Afinal, quem não queria estar no lugar deles? Fama, fortuna, contratos milionários. Mas o que você não vê nas câmeras são os momentos em que eles se perguntam: será que tudo isso vale a pena? E é exatamente aí que começa essa história. Uma história de fé, esperança e transformação. Uma história que vai mexer com você. Muita gente acredita que o sucesso no futebol vem só de treino e talento. Mas e se eu te dissesse que um dos maiores segredos para uma carreira sólida está naquilo que ninguém vê, no invisível, no espiritual, no refúgio? Pois é, essa é uma daquelas histórias inspiradoras que desafiam tudo o que você pensava sobre fama e felicidade. Uma narrativa envolvente que mostra como o verdadeiro craque não é o que só brilha com a bola nos pés, mas o que sabe onde está sua herança, na fé, na esperança e em acreditar em si mesmo. E o mais curioso, a virada de chave desse jogador não veio de um técnico renomado, nem de um patrocinador novo. Veio de um salmo antigo, escrito séculos atrás, mas que falou diretamente ao coração dele no momento mais sombrio da sua carreira. O Salmo 16. Aquele que diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refúgio. Essa passagem virou sua âncora. E o que acontece a partir daí, meu amigo, você precisa ver para crer. Ah, e já vou avisando, os fatos narrados nesse vídeo não são reais, ainda que poderiam muito bem ser. Criamos essa história com o apoio da inteligência artificial, mas tudo aqui foi cuidadosamente pensado para inspirar, tocar sua alma e, quem sabe, até mudar sua forma de ver a vida. Se você curte mensagens motivacionais, reflexões positivas e contos de superação e fé, esse canal é para você. Então já deixa o like, se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos e ativa o sininho porque vem muita coisa boa por aí. Agora, bora começar essa jornada? Segura firme, porque essa história vai te levar para dentro do vestiário, pro coração de um jogador em crise, e para bem perto de algo que vai muito além do futebol. A crise invisível de um camisa 10. Ninguém imaginava que ele, o camisa 10 do time mais querido do país, estivesse à beira do colapso emocional. Aos olhos do mundo, ele era um gênio da bola, um ídolo de multidões. Mas por dentro, o vazio era ensurdecedor. As noites em hotéis de luxo não traziam paz, os carros importados não silenciavam a alma, e os aplausos soavam cada vez mais distantes. No auge da carreira, ele se viu encurralado por uma pergunta que não saía da cabeça: e se tudo isso acabar amanhã, o que vai sobrar de mim? Uma dúvida simples, mas devastadora. E o pior, ninguém percebia. Porque quando se é herói nacional, as pessoas não imaginam que você também precisa de socorro. Era como estar no centro de um estádio lotado, mas se sentir completamente sozinho. A crise começou de mansinho, como quem não quer nada. Primeiro, uma ansiedade antes dos jogos, depois, a insônia. O brilho nos olhos foi se apagando. Nos treinos, ele ainda era impecável. Nos jogos, decisivo. Mas fora dos gramados, vivia cercado por assessores, contratos, obrigações e uma pressão insana para manter a performance. E o coração? Esmagado. Ele pensava: por que me sinto assim, se tenho tudo o que sempre sonhei? O problema é que aquilo que os olhos veem nem sempre corresponde ao que a alma sente. E ali, no silêncio de seu quarto, ele começou a perceber que havia construído um império em torno de si, mas se esquecido de cuidar do mais importante, seu interior. Histórias de fé e esperança geralmente nascem desse tipo de tempestade. Foi numa madrugada dessas, sem sono, que ele pegou o celular e se perdeu num daqueles vídeos aleatórios. O algoritmo entregou um salmo. Salmo 16. Aquilo não fazia parte da rotina dele, mas, por alguma razão, ele clicou. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refúgio. A frase grudou na mente como chiclete em chuteira. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma paz estranha. Algo que não vinha de fora, mas de dentro. Fechou os olhos e sussurrou: Deus, se tu realmente existe, me mostra que eu não tô sozinho. Um gesto simples, mas foi o primeiro drible que ele deu no orgulho. Contos de superação e fé começam assim, com o coração cansado de lutar sozinho. No dia seguinte, algo mudou. Não por fora, o treino era o mesmo, os repórteres estavam lá, os patrocinadores cobravam performance. Mas por dentro, havia uma fagulha. Pequena, quase imperceptível, mas viva. E ele começou a buscar. Não em coach de alta performance ou técnicas de respiração, mas em palavras antigas, em orações esquecidas, em conversas com Deus. É como aquele jogo em que você está perdendo de goleada, mas decide que vai dar a volta por cima. E mesmo que ninguém acredite,
Você acredita. Acreditar em si mesmo é o primeiro passo da virada. E foi isso que começou a acontecer com Camisa 10. Ele passou a jogar por algo maior que troféus. Engraçado como as coisas mudam quando a alma encontra refúgio. Os problemas ainda estavam lá, claro. Mas agora ele sabia para onde correr quando tudo apertava. O vestiário virou um altar. O silêncio antes do jogo virou oração. Ele passou a olhar para os colegas com outros olhos, enxergando que muitos deles também estavam cansados, perdidos, sufocados. Era como se ele tivesse encontrado uma nova posição no campo da vida, não só para marcar gols, mas para ser um farol em meio à escuridão dos bastidores. E isso era só o começo. Porque quando a gente encontra propósito, a vida ganha outra escalação. A escolha de um novo caminho. Foi ali, entre o apito final de um clássico e a solidão do quarto de hotel, que ele decidiu mudar. Não sabia muito bem como, nem por onde começar, mas sabia que não dava mais para continuar do jeito que estava. Não era uma decisão fácil. O mundo do futebol não é terreno fértil para a alma. É barulhento, cheio de ego, vaidade e correria. Mas ele já não queria ser só mais um nome estampado em camisa. Queria sentido, propósito e, principalmente, paz. Paz de verdade, aquela que não depende do placar. E foi nesse desejo que ele começou a desenhar uma nova rota. Uma vida em que o brilho vinha de dentro para fora. E para isso, precisou fazer uma escolha corajosa, deixar Deus entrar no vestiário. Começou pequeno. A cada dia, separava 15 minutos antes do treino para ler um trecho da Bíblia. Sem entender muito no início, é verdade. Mas cada palavra parecia alinhar algo dentro dele. O Salmo 16 virou seu mantra. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Foi como abrir mão do controle e dizer, tá bom, Deus, me guia. Não foi mágica, foi constância. E isso gerou frutos. A ansiedade deu lugar à confiança. A insônia, a gratidão. Ele não precisou abandonar o futebol, nem virar missionário. Apenas começou a jogar com um novo espírito, mais leve, mais inteiro. Essas são as reflexões positivas que transformam a forma como encaramos a vida. Os colegas de time estranharam no início. Tá virando pastor agora. Zombavam. Mas ele não retrucava. Respondia com atitudes. Em vez de explodir no treino, respirava fundo. Quando perdia um gol, não chutava a trave, só dava um sorriso sem graça e seguia. Começaram a notar que algo nele estava diferente. O que você tá fazendo? Perguntavam. E ele respondia com simplicidade, eu só comecei a falar com Deus. Uma frase simples, mas poderosa. Porque, veja bem, histórias de fé e esperança não precisam de palco. Elas se espalham no silêncio, no exemplo, na firmeza de quem escolheu um novo caminho, mesmo quando o velho ainda parecia mais fácil. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Ele começou a ajudar outros. Um zagueiro que vivia com crises de pânico. Um reserva que quase largou a carreira. Um goleiro que lutava contra a depressão. O camisa 10 virou um ponto de apoio. Não porque sabia todas as respostas, mas porque sabia onde encontrar abrigo. O Salmo dizia, o Senhor é a porção da minha herança. E ele entendeu que sua herança não era só a chuteira de ouro, mas a capacidade de tocar vidas. De fazer o bem em silêncio. Aquele craque que antes só dava passes agora dava direção para almas cansadas. Isso, sim, era acreditar em si mesmo de um jeito completamente novo. E à medida que ele ajudava os outros, parecia que ele mesmo se curava. Era como se a cada gesto de empatia, a cada palavra de encorajamento, ele reencontrasse partes perdidas de si mesmo. A fama continuava, os jogos seguiam, os títulos ainda vinham. Mas agora, nada disso era a razão de sua alegria. Ele dizia para os mais próximos, alegria mesmo é saber que meu corpo pode até cansar, mas minha alma está em paz. E essa paz era contagiante. No fundo, ele entendia que sua missão não era só levantar troféus. Era levantar pessoas. E ainda tinha muito campo para correr. A herança que ninguém pode tirar. A virada mais bonita da carreira dele não saiu no placar, nem estampou as manchetes esportivas. Ela aconteceu em silêncio, no bastidor. Enquanto muitos sonhavam com sua camisa autografada, ele só queria uma coisa, manter viva aquela chama que reacendeu no coração. E foi assim que ele entendeu uma das verdades mais profundas do Salmo 16, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda minha herança. Aquilo não era poesia vazia, era realidade espiritual. Pela primeira vez, ele enxergava que sua verdadeira herança não era fortuna acumulada,
mas a paz que havia encontrado na presença de Deus. Era isso que ninguém podia tirar. Nem lesão, nem crítica, nem aposentadoria. Sabe o que é viver com essa certeza? É jogar sem medo. Treinar com alegria. Sorrir até nas derrotas. Porque, mesmo que tudo desmorone, seu alicerce está firme. É como aquele dia em que o time perdeu a final no último minuto. O vestiário era puro desespero. Choro, raiva, frustração. Mas ele, o camisa 10, estava calmo. Ajoelhou, agradeceu a Deus e disse: a minha sorte não está nesse resultado. E aí está a chave. Quando sua fé está no lugar certo, as decepções não te definem. Esse é o tipo de mensagem motivacional que muita gente precisa ouvir. Sua identidade não depende do que você conquista, mas de quem você é em Deus. Mas nem tudo foi flores. Teve momentos em que ele sentiu medo de perder esse novo jeito de viver. Afinal, o mundo puxa a gente de volta o tempo todo. Os holofotes, as tentações, os convites para voltar a ser o que era antes. Mas ele se apegava a uma disciplina: manter o coração alinhado. Começou a fazer anotações, como um diário de fé. Colava versículos no espelho. Criou o hábito de agradecer antes de dormir. Coisas simples, mas transformadoras. Se você está buscando aplicar isso na sua vida, comece assim. Reserve 10 minutos por dia para falar com Deus, anote as bênçãos do dia, ouça louvores em vez de qualquer música. São essas pequenas práticas que blindam a mente e fortalecem a alma. E claro, teve gente que riu, que debochou, que disse que ele estava exagerando. Mas ele sabia, os que trocam o Senhor por outros deuses terão muitas dores. Ele já tinha provado disso antes. Já tinha vivido a angústia de colocar tudo nas mãos erradas. Agora, não abria mais mão da sua fé por nada. Nem por fama, nem por milhões. E isso o tornava ainda mais respeitado. Um jornalista chegou a dizer: ele está jogando o melhor futebol da vida, e o mais estranho é que parece não se importar com fama nenhuma. Não era estranho. Era espiritual. Era o reflexo de quem descobriu que existe vida além do gramado. Isso sim era história de fé e esperança em tempo real. E com essa nova consciência, ele começou a planejar algo ainda maior. Algo que extrapolava os 90 minutos. Queria criar um instituto. Um lugar para acolher jovens talentos não só com treinos, mas com propósito. Um centro de formação para a alma e para o corpo. Onde o menino da periferia não aprenderia só a bater falta, mas também a ser forte diante da vida. Porque no fundo, ele sabia, a maior jogada que já fez não foi um gol de placa, mas permitir que Deus reorganizasse seu interior. E isso ainda era só o início de uma missão que ia muito além dos estádios. A alegria que não depende de vitórias. Houve um tempo em que a alegria dele dependia exclusivamente do placar. Se ganhava, sorria. Se perdia, virava um poço de frustração. Mas depois da virada espiritual que experimentou, ele passou a entender o que o Salmo 16 queria dizer: tenho o Senhor sempre diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Isso mudou tudo. A alegria passou a ser uma escolha, não uma consequência. E não era uma alegria exagerada ou artificial, era uma paz serena, constante, como um rio calmo que atravessa qualquer tempestade. Ele descobriu o segredo que muita gente passa a vida buscando: não deixar que o mundo de fora controle o mundo de dentro. Num jogo qualquer, daqueles que não valiam título nem manchete, ele marcou 2 gols, deu assistência, foi eleito o melhor em campo. Mas o que mais chamou a atenção não foi a performance, e sim o gesto após o apito final. Enquanto todos vibravam, ele se ajoelhou no meio do gramado, apontou para o céu e sorriu. Um repórter perguntou: por que tanta emoção num jogo comum? E ele respondeu: porque a minha alegria vem de saber quem está comigo, não do que eu conquistei hoje. Aquela frase virou manchete. E muita gente que nem era do futebol passou a acompanhar sua história. Histórias inspiradoras costumam começar com uma simples decisão: parar de terceirizar sua felicidade. E não é que ele não tivesse problemas. Tinha, e muitos. Lesões, pressão, vida pública, gente puxando para baixo. Mas agora ele não enfrentava mais sozinho. Começou a dizer para os mais jovens do elenco: o segredo não é não ter luta. É saber quem está lutando com você. Palavras simples, mas que tocavam fundo. E o mais bonito era que ele não falava só com a boca, falava com a vida. A alegria dele era constante. Na vitória, agradecia. Na derrota, aprendia. No empate, refletia. Isso era o que o Salmo ensinava. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta.
até o meu corpo repousará seguro. Essa era sua nova fundação, e ninguém podia derrubar. Aos poucos, isso virou cultura no clube. Gente que antes só pensava em bônus por vitória começou a valorizar os bastidores. Treinos passaram a começar com orações espontâneas. Um auxiliar técnico comentou: "Parece que o ambiente está mais leve desde que ele mudou." E não era só impressão, era influência. A transformação pessoal dele estava se espalhando como perfume bom. E é sempre assim, quando a alegria vem de dentro, ela contagia sem precisar gritar. Isso se tornou parte de quem ele era. Não mais só um camisa 10, mas um instrumento de paz onde antes só havia cobrança. E o mais incrível, ainda havia mais por vir. Porque Deus, quando começa uma obra, não para pela metade. O que começou como uma busca pessoal por sentido agora estava prestes a transbordar em algo ainda maior. A alegria que nasceu num quarto de hotel, numa madrugada escura, agora se preparava para iluminar outros caminhos. E ele, com o coração leve, se perguntava: será que estou pronto para isso tudo? E mal sabia ele que o próximo passo exigiria ainda mais fé. A confiança inabalável diante do futuro. O telefone tocou. Do outro lado da linha, o presidente do clube foi direto. Chegou proposta da Europa. E é coisa grande. Um silêncio tomou conta da sala. Aquela era a chance que todo jogador sonha. Mas, diferente de outras vezes, ele não respondeu no impulso. Respirou fundo, orou baixinho e disse: "Me dá um tempo para pensar." Antes, ele teria pulado de alegria. Agora, queria ter certeza de que o próximo passo vinha do céu, não só do mercado. Foi nesse momento que as palavras do Salmo 16 ecoaram na alma dele como um sussurro firme: "Tu me farás ver os caminhos da vida." Ele sabia que, seja qual fosse o destino, não estaria sozinho. E isso dava a ele uma confiança inabalável. Foram dias de muita reflexão. Não só sobre futebol, mas sobre propósito. Ele sabia que a Europa traria visibilidade, status, talvez até uma nova fase financeira. Mas também sabia que corria o risco de perder aquilo que construiu com tanto zelo: sua paz, sua rotina com Deus, sua missão com os mais novos. E foi aí que percebeu: sucesso de verdade não é ir mais longe, mas ir mais fundo. Preferiu não decidir com base no medo, nem na ganância. Decidiu confiar. E essa é uma lição forte para qualquer um. Esperança não é fechar os olhos para o futuro, é abrir o coração para confiar em Deus, mesmo quando não se tem o mapa completo. Na conversa com a família, ele foi sincero: "Não quero só uma carreira. Quero um legado." A esposa entendeu na hora. "Então vamos para onde a paz nos levar." Aquilo foi tudo o que ele precisava ouvir. E você aí, do outro lado, já parou para pensar sobre isso? O que você tem escolhido com base na paz? Às vezes a vida vai te oferecer oportunidades tentadoras, mas nem toda porta aberta é a certa. Às vezes, Deus diz não para proteger. Outras vezes, Ele diz vai para te surpreender. O segredo é estar tão alinhado com o céu que qualquer decisão, grande ou pequena, venha com a tranquilidade de quem sabe que está sendo guiado. Acreditar em si mesmo também é isso. Saber a hora de parar e ouvir. Ele, no fim, aceitou a proposta. Mas foi com uma condição: o clube europeu deveria permitir que ele levasse consigo seu projeto social, o instituto de formação que estava prestes a inaugurar. Surpreendentemente, aceitaram. E ele entendeu: quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, até os contratos se alinham com o propósito. Lá na Europa, não foi só mais um craque. Foi mentor, conselheiro e, sem querer, virou referência espiritual no vestiário. Gente do mundo todo queria ouvir suas palavras, suas reflexões positivas. E ele continuava o mesmo. Humilde, focado, com o coração onde sempre esteve, firme em Deus. Hoje, ele costuma dizer que o melhor título da carreira não foi o da Champions, nem o da Copa. Foi ter aprendido a viver com alegria verdadeira. Aquela que vem da certeza de que há um Deus que orienta, que sustenta e que nunca abandona. E talvez, meu amigo, seja esse o maior troféu que alguém pode conquistar. Porque quando o jogo da vida termina, o que conta não é o número de gols, mas quantas almas você tocou no caminho. E com esse espírito, ele segue, pronto para o próximo capítulo, confiando que o autor da sua história ainda tem muito para escrever. E se o próximo capítulo for o seu? E agora, depois de conhecer essa história inspiradora, me diz, o que você tem feito com os dons que recebeu? Será que não está na hora de parar de viver no automático, correndo atrás de aplausos que se evaporam e começar a construir algo eterno? Porque, vamos ser sinceros, você não precisa ser um jogador famoso para descobrir seu propósito.
Você só precisa dar o primeiro passo. A verdadeira vitória é quando você entende que sua vida é mais do que contas pagas, seguidores acumulados e metas batidas. A vitória real acontece no silêncio da alma, quando você sente que está andando de mãos dadas com o céu. Quantas vezes você já deixou de confiar porque não conseguia ver o caminho inteiro? Mas olha só, ninguém precisa ver o mapa completo para começar a andar. Deus não entrega o futuro em PDF, mas Ele te dá luz suficiente para seguir um passo de cada vez. E isso já é tudo. Então eu te pergunto, o que está te impedindo de confiar? O medo? A dúvida? O que os outros vão pensar? Para com isso. Talvez o que você mais precisa hoje não é de mais uma chance, mas de coragem para viver a chance que já tem. Fé não é ausência de insegurança, é decisão de seguir mesmo quando o coração treme. E se você, assim como o nosso personagem, decidisse hoje parar de viver pelos aplausos e começar a viver pela presença, já pensou o que mudaria? Como seriam seus relacionamentos, seu trabalho, seus planos? Será que não está na hora de transformar sua rotina em uma missão? Porque a verdade é essa. A alegria verdadeira não depende do que você tem, mas de quem está com você. E quando Deus caminha contigo, até o vale vira caminho de bênção. Você está disposto a mudar a rota para descobrir seu verdadeiro destino? Ou vai continuar deixando que o barulho do mundo te afaste da voz que mais importa? Agora eu quero saber, qual parte dessa história mais mexeu com você? Já passou por algo parecido? Já teve que abrir mão de algo grande para manter sua fé? Deixa aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas. E mais, se esse conto tocou seu coração, se inscreve agora no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de fé e esperança. Porque o mundo já tem críticas demais, o que falta são mais vozes para espalhar mensagens motivacionais, reflexões positivas e contos de superação e fé como esse.